Nós vamos dar início à nossa aula de geografia. E nós vamos falar sobre a distribuição. Nós já estudamos sobre a formação do povo brasileiro. Nós já estudamos sobre o crescimento da população brasileira. E agora nós vamos falar sobre a distribuição dessa população no território brasileiro. Deixa eu pôr mais para cá, que eu achei que ia... Aí fica mais claro, né? Então, eu vou passar para vocês um vídeo. Eu fiz ao contrário, mas eu vou passar o vídeo e depois eu vou explicando, que acho que fica mais fácil. Eu vou compartilhar com vocês aqui o vídeo. Meu Deus, preciso fechar umas coisas, tem muita coisa aberta. Mas antes vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa semana, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, pela vida de cada aluno. Que o Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar sempre nos enchendo de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Eu te peço que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre de todo o mal, Senhor, de toda enfermidade. O Senhor está visitando, Senhor, derramando, Senhor, da tua unção sobre cada família, Deus, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Então, eu vou compartilhar agora com vocês o vídeo. Eu até queria que ele fosse um pouquinho mais rápido, mas não consigo fazer com que ele vá mais rápido. Só no YouTube que eu consigo. Oxi, que isso? Tá aparecendo aí para todos? Sim? Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do Olhar Geográfico. Conseguiram ouvir? Tá saindo som aí? Não? Não tá saindo som? Abaixa a cabeça, gente, que eu não vou conseguir olhar o chat agora, tá? Sim ou não? Joinha? Curtiu ou descurtiu? Não tá saindo som? Hoje estudaremos sobre a distribuição da população brasileira no território. Então vamos lá! O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. No entanto, sua população não está bem distribuída em seu vasto território. O Brasil ocupa a 5ª posição entre os países mais populosos do mundo. Observe atentamente o mapa a seguir. Uau! A China ocupa a 1ª posição entre os países mais populosos do mundo. Ela possui cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quanta gente! Ocupando a 2ª posição está sua vizinha, a Índia, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Já no Ocidente, vemos em seguida os Estados Unidos, com aproximadamente 320 milhões de habitantes. Em 4º lugar, podemos observar a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. Até que enfim, o Brasil, ocupando a 5ª posição com cerca de 205 milhões de habitantes em seu território. Bem, como vimos, o Brasil é um país muito populoso, ocupando a 5ª posição. Porém, pouco povoado. Parece um pouco confuso, mas vamos ver o que isso significa? Estabeleça o seguinte raciocínio. Se dividirmos a população brasileira pelo seu vasto território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, teremos uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. No Japão, por exemplo, a realidade é bem diferente, ou seja, se dividirmos os seus 130 milhões de habitantes pelo seu pequeno território de 377 mil quilômetros quadrados, teremos uma média de 344 habitantes por quilômetro quadrado. O que esses dados nos dizem? Eles nos revelam que o Brasil é um país pouco povoado, pois apresenta poucos habitantes por quilômetro quadrado, se comparado, por exemplo, com o Japão, que possui um número muito elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a média de habitantes por quilômetro quadrado não revela a realidade. No Brasil, por exemplo, a região sudeste concentra 92 habitantes por quilômetros quadrados. Ok, esse vídeo tirou, depois eu vou enviar no grupo, porque quem está assistindo a gravação não vai conseguir assistir ele inteiro, porque o YouTube está bloqueando vídeos que são retirados do YouTube, né? E aí ele bloqueia o vídeo, a nossa aula. E aí, para não ter a aula bloqueada, então, a gente vai... vou colocar só o início e aí eu vou tá mandando no grupo, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui para falar os principais pontos, então, que a professora aqui da videoaula citou. Então, o Brasil, ela colocou, nós já estudamos isso nas aulas de geografia. Nós sabemos, então, que o Brasil ocupa a 5ª posição dos países mais populosos do mundo, né? E o Brasil, ele é pouco povoado. Apesar de ser populoso, ele é pouco povoado, né? O que significa isso? O Brasil, ele é extenso, né? É como se eu pegasse uma turma de alunos da escola e colocasse
num espaço grande. Então, por exemplo, digamos que a turma do primeiro ano tem 25 alunos. A turma do quinto ano tem 13. E aí, se eu pegar... Então, digamos que o Brasil é o Brasil é o Brasil não. O pátio, né, a escola é o Brasil. E aí, dependendo do lugar que eu colocar essa quantidade de pessoas, pode ser muito ou pode ser pouco, não é? Se eu pegar os 25 alunos do primeiro ano, não sei se são 25 alunos, mas se eu pegar 25 alunos da escola e colocar num espaço do banheiro, vocês acham que vai ficar todo mundo muito junto? Ou eles vão ficar bem espalhados, bem espaçosos, com bastante espaços? Pode falar, Esther. Não, eu tava assim porque é que eles vão ficar bem apertados. Vão ficar todos bem próximos, não é? Assim acontece também com as regiões do Brasil. Então, locais onde existem muitas pessoas e o território, né? Porque a gente pode observar aqui no mapa do Brasil, vou pegar um mapa que está aqui no final da apostila, para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, a gente pode observar que cada estado, ele tem tamanhos diferentes. Olha, eu tenho um estado aqui, deixa eu ver aqui, ó, aqui na Bahia, que são pequenininhos, ó. Eu tenho aqui, ó, o estado do Sergipe, olha como ele é pequenininho. E aí, olha o tamanho do estado do Amazonas. Então, e aí são vários fatores também que influenciam, né, no povoamento, e foi falado no vídeo, mas eu vou destacar um pouco mais agora nos slides. Então, é como se fosse dessa forma. Então, muitas pessoas num espaço pequeno é uma região mais povoada, né? Poucas pessoas num espaço grande, se eu colocar essas mesmas 25 crianças no pátio, não vai ser muito mais espaçados, eles não vão estar com uma distância, um longe do outro. Eles vão ter muito mais espaço, né? Então, assim ocorre também com as regiões do Brasil. Umas são muito povoadas e outras são menos, né? Tem bastante território e poucas pessoas, então essas são menos povoadas. Nós vimos lá no vídeo o Brasil e o Japão. O Japão é um país super pequenininho e tem 320 pessoas a mais por quilômetro quadrado do que o Brasil, né? Por quê? Porque lá tem a população é até menor que a do Brasil, mas como eles têm um espaço territorial muito pequenininho, então as pessoas ficam mais próximas, né? Deixa eu só colocar aqui o slide. Tem alguém que mandou alguma coisa no chat, todos juntos e apertar. Só aqui. Então, vamos lá. Então, ele é pouco povoado, porque ele apresenta poucos habitantes por quilômetro quadrado. Nós vimos lá, né? E essa média de habitantes não revela a realidade. Então, nós vimos que o Brasil ele tem 24,1, se eu não me engano, habitantes por quilômetro quadrado. Mas não são todas as regiões que apresentam essa quantidade. Nós vimos no vídeo que existem regiões que têm 50 por quilômetro quadrado, outros que têm 10. Vai ter alguns, né, que vão ter menos de 1 habitante para cada quilômetro quadrado, né? E aí, quais são, então, os fatores que levam a... Tá. Então, quais os fatores que fazem com que haja essa desigualdade na ocupação? Então, o primeiro fator é o fator histórico, né? Nós vimos lá que o processo da colonização, ele gerou, então, uma maior ocupação nas áreas litorâneas. Isso a gente viu nas aulas de história, nas aulas de geografia também. Quando os portugueses chegaram, eles ocuparam o litoral. Então, muitas pessoas ficaram naquela região, então houve uma concentração maior, né, uma ocupação maior nas áreas litorâneas, e que depois, inclusive, o governo português realizou várias medidas para poder, para que houvesse a ocupação do interior do território brasileiro, né? Da ocupação dessas áreas
no interior do Brasil. Uma delas foi a questão da pecuária, que fez com que a ocupação nas áreas no interior se desenvolvesse. Depois também teve a questão da mineração, né? Que as pessoas saíam do litoral para o interior do Brasil à procura de ouro, de diamantes. Também as drogas do sertão, também no norte, né? Começou a ser explorado, as pessoas começaram a ir para aquela região. E aí também o governo passou a implementar, né, projetos de povoamento no interior do território, como a construção de Brasília. Também incentivou, né, a mineração nas regiões do centro-oeste, construiu rodovias para as pessoas chegarem nessas regiões, para o norte também. Então, incentivando assim, né, esses projetos implementados, incentivaram então a ocupação das áreas do interior do território brasileiro. Então, também existem os fatores naturais, que são as áreas castigadas pela seca. Por que muitas pessoas vão querer ficar num lugar que é castigado pela seca, que tem terrenos que são acidentados, que não são planos, e aí tem aquela dificuldade, né? Tem que estar subindo e descendo, então pode estar tendo enchente por causa do terreno, deslizamento de terra, então assim, e florestas também muito densas, né? Até por causa da vegetação, a gente também não pode estar destruindo. Então, tudo isso são fatores naturais que faz com que haja essa desigualdade da ocupação do território brasileiro. Então, as pessoas evitam essas áreas castigadas pela seca. Você pode ver que o sertão é uma região pouco povoada. Já também existe o fator econômico, né? Os fatores econômicos, eles exercem um papel importante na atração e a fixação populacional. Então, as pessoas vêm para determinada região e se fixam ali, né? Para residir naquele local. Por quê? Porque tem a geração de empregos, local que tem emprego, que tem acesso a produtos, a serviços. Nós já falamos do êxodo rural na outra aula, né? Que foi um dos motivos que houve um crescimento desordenado da população urbana. Muitas pessoas vieram para as regiões, para cidades maiores, né? A procura de emprego que perderam no campo, a procura de acesso a produtos e serviços, né? Como fala? Procurando também melhores condições de vida, acesso à saúde, acesso à educação e outros benefícios também, que fez com que essa desigualdade ocorresse. Então, muitas pessoas vão para lugares onde existe essa facilidade de acesso a produtos, à educação, à saúde, onde tem emprego. Evitam áreas castigadas pela seca. Então, fatores naturais podem diminuir, né, a concentração de pessoas, fatores econômicos podem melhorar. E os fatores históricos é o que começou desde quando começou, né, a ocupação do território brasileiro. E aí, lá na página 318 da apostila, eu quero que vocês peguem, tem lá um mapinha, e esse mapa ele está mostrando essa distribuição desigual da população brasileira, né? Então, nós já vimos, inclusive no rap da semana passada, aquele que tinha um desenho das pessoinhas lá, região por região. Então, nós vimos que cada região, ela tem uma quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, né? Aqui está separado por estados. E aí está pedindo para pintar de amarelo. Então, essa desigualdade, essa distribuição desigual, ela resulta dos contrastes naturais, dos econômicos, políticos e administrativos. Então, vou interromper aqui. Lá na página 318. E aí, essa atividade era do rap de ontem, né? E aí nós vamos fazer a correção, por quê? Porque
nós já vamos iniciar as atividades avaliativas. Então, isso aqui é algo que é importante. Página 318, 16. O mapa está na 318, que eu expliquei. Aí agora nós vamos lá para a página 316, 317. Essa página 316 eu expliquei na hora que estava o slide lá, que está falando dessa ocupação da porção litorânea, que foi povoada por causa do pau-brasil, da exploração do pau-brasil, depois o cultivo da cana-de-açúcar, né? Aí teve o desenvolvimento da pecuária, que fez com que eles avançassem para o interior do território brasileiro. A porção norte, né, a região norte, eles começaram a explorar as drogas do sertão para revender, para comercializar, né, com a Europa e com o Brasil também. E aí também teve a questão da mineração. Tudo isso influenciou, né, a ocupação, incentivou a ocupação desse território, não só nas áreas litorâneas, que era onde eles tinham que eles chegaram, né? Então, eles começaram a adentrar. E aí eu quero que vocês peguem, lá na página 317, vai estar falando das principais atividades econômicas, que foram alguns fatores que fizeram com que o Brasil houvesse uma distribuição maior do território brasileiro, né? E aí eu tinha falado para fazer no caderno, na página 317. Para copiar as questões e as respostas no caderno, né? E aí, nós vamos fazer agora, então. Eu vou chamando um por um, tá? Então, nós temos aqui 2 mapinhas. Um deles está dizendo quais as atividades econômicas realizadas no século XVIII e outro no século XIX. E aí está perguntando quais foram as principais atividades que impulsionaram a ocupação das terras brasileiras a partir do século XVIII. Então, tudo que aparece aqui na legenda do mapa do Brasil, principais atividades econômicas século XVIII, são as atividades econômicas que impulsionaram essa ocupação. Então, coloca aí para mim, fala para mim, Jéssica, o que você colocou? Ô, prof, eu não fiz porque eu não tenho YouTube. Não entendi. Porque o quê? Porque eu não tenho YouTube no meu celular e não deu pra ver o vídeo. Não, mas esse aqui não é do vídeo, esse aqui é da meta de segunda-feira. Calma aí. Esther, o que você colocou, Esther? Não tá desativando, Esther. Tem alguma coisa aí na sua configuração. Eu tô clicando aqui, mas não tá indo. Foi. Ah, tá. Professora, eu tava com dúvida nessa daí, eu deixei se fazer para perguntar as minhas dúvidas. Então, todas as atividades que aparecem na legenda do século XVIII são as atividades econômicas que impulsionaram essa ocupação. Então, quais são as que aparecem ali na legenda do primeiro mapa? A cana-de-açúcar, pecuária, drogas do sertão, ouro e diamantes e algodão. Exatamente. Então, o cultivo da cana-de-açúcar e do algodão, a pecuária, a exploração das drogas do sertão e a mineração de ouros e diamantes. Então, essa é a resposta da letra A, que é para ser feita, copiada questão e resposta no caderno de geografia. Ok? Na letra B, está perguntando em qual porção do território brasileiro o cultivo da cana-de-açúcar foi desenvolvido. Então, aonde que iniciou esse cultivo da cana-de-açúcar? Letícia, olha aí no seu mapa do século XVIII. Que cor que está a cana-de-açúcar? Jéssica, vai acompanhando. Oi, prof, repete, por favor.
A cana-de-açúcar. Tá travando. A cana-de-açúcar, em que regiões que ela se desenvolveu no século XVIII? Ah, tá. São Luís, Natal, Ah, Recife, Salvador, Vitória e Rio de Janeiro. resumindo, na região litorânea, né? Pode estar colocando na região, no litoral do Brasil, porque foi onde iniciou. Lembra que a coroa portuguesa começou a colocar as plantações de cana-de-açúcar lá na época das capitanias hereditárias, para que eles comercializassem o açúcar com Portugal, e Portugal pudesse vender esse açúcar na Europa? Então, vamos lá. Então, na região litorânea, na porção do litoral, né? No litoral do Brasil. Mas tá certa a sua resposta, tá, Letícia? Não tá errada, não. Só para resumir mesmo. Gi, você tá conseguindo ouvir agora? Peraí, tá aparecendo uma tela aqui. Tá conseguindo me ouvir? Estamos na letra B da página 317. Página 317, questão de número 1, letra B, que era para fazer no caderno, né? Espera só um pouquinho. Então, vamos lá. Letra C. Quais atividades não eram desenvolvidas no século XVIII e que passaram a se destacar no século XIX? Então, olha lá para mim, Ellen. O que tinha no século XVIII, no mapa, na legenda do século XVIII, né? E o que foi acrescentado na legenda do século XIX? O café, o mate, cacau e fumo. E, além disso, também tem a exploração da borracha, né? Porque lá nas Matas do Sertão, ó, acrescentou também a borracha na região norte. Então, a exploração da borracha e os cultivos de café, mate, cacau e fumo. Tudo isso acrescentou, né? Passaram a se destacar no século XIX, que não tinha essas atividades, não eram desenvolvidas no século XVIII. Letra D. De acordo com os mapas, cite o nome de algumas cidades que já existiam em cada um dos séculos. Aí é só olhar lá no mapa, pegar, escolher aí umas 4, 5 e refazer, reescrever, né? Então, nós temos lá no século XVIII, Macapá, Óbidos, Quixeramobim, São Luís, Fortaleza, Natal, Paraíba, Recife, Salvador. Você vai escolher algumas delas, se você quiser colocar umas que vocês conhecem, ou colocar todas, você vai listar, então, o nome dessas cidades. Ok? Deu certo, Gi? Tá ouvindo agora? Ótimo. Às vezes é alguma coisinha na configuração. E o século XIX é a mesma coisa. Vai olhar o mapa. Então tem lá Belém, Manaus, Cuiabá, Goiânia, Ouro Preto, Vitória, São Paulo, Niterói. E vai escrever, então, o nome das cidades. Ok? Já na página 318, está falando da distribuição da população pelo território. E aí, aqui tem a legenda da quantidade de pessoas que vivem em cada região, né? Que está de acordo... Peraí, falei bobeira. Aqui o mapa está mostrando com a quantidade de pessoas que vivem em cada região, cada cidade, né? De acordo com o quilômetro quadrado. Então, quantas pessoas tem em cada quilômetro quadrado? E aí, está pedindo para pintar de amarelo. Então, conforme as coisas vão clareando, tem menos habitantes. Quanto mais escura, mais habitantes. Então, na questão número 1, de amarelo, o nome dos estados que tem menos habitantes e de vermelhos mais habitados. Então, o Rio de Janeiro, Alice, o Rio de Janeiro é um estado muito povoado ou pouco povoado? Cadê sua apostila? Página 318. Rio de Janeiro. Tá mais escuro ou tá mais clara a cor? De acordo com a legenda. Mais escuro.
Mais escuro. Se está mais escuro, é porque existe mais pessoas habitando ou menos habitantes por quilômetro quadrado? Quanto mais escuro, mais habitantes. Então, vai pintar de vermelho, né? O Rio de Janeiro vai pintar de vermelho. E São Paulo, Alice? Tem mais habitantes ou muitos habitantes ou poucos habitantes por quilômetro quadrado? Tem uma parte clara e outra escura. Mas a maior, não, aqui mas a maior parte está escura, né? Uhum. Então, também vai pintar de vermelho. Deixa eu ver aqui quem não participou ainda. Giovana. O estado do Amazonas, Ele é amarelo, porque ele tá com menos população. e Roraima? Também amarelo. E Santa Catarina? Vermelho. Porque é bem povoado. E Tocantins? Amarelo. Amarelo. Então, ficou na primeira linha, Rio de Janeiro vermelho, Amazonas amarelo, Santa Catarina vermelho. São Paulo vermelho, Roraima amarelo, Tocantins amarelo. E aí era para verificar a distribuição da população no estado. O nosso estado é um estado muito povoado ou pouco povoado? Quem fez essa atividade? Essa questão? Só a Giovana? Gente, eu já avisei que eu não quero os vídeos desligados. Eu vou começar a tirar da aula. Para que desliga o vídeo? Eu pus na 2. O meu estado, Mato Grosso do Sul, é médio, mas comparado a alguns estados, ele é pouco povoado. Exatamente. Ele fica entre pouco povoado, né? Porque ele não é um estado tão populoso assim, populoso não, povoado assim, né? Nós temos muitas áreas rurais, áreas de fazenda, então as casas são mais afastadas, né? Cidade de interior. Então não temos um estado tão povoado quanto é São Paulo, quanto Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Então a gente está numa média de povoamento. Em 2 minutinhos, será que vai dar tempo de eu falar aqui? Eu acho que vai ter que deixar para a próxima aula. E aí está falando sobre esse deslocamento de pessoas. Nós vimos lá na atividade anterior, na aula anterior, que as pessoas saem de um lugar e vão para outro, né? E aí, esse deslocamento das pessoas, de sair de uma cidade e ir para outra, é chamado de migração. Isso quando ele ocorre dentro do mesmo país. Então, se ocorre dentro de um mesmo país, é chamado de migração interna, e quando ocorre em direção a outros países, são chamados de migrações externas. Fala, Letícia. Prof, na da página 317, eu não conseguia pegar a correção da C e da D. Tá, então você vai olhar lá no mapa, tá? É só olhar nas legendas. O que tinha na letra C, o que tinha o que tem na legenda do segundo mapa, que não tem no primeiro, e a letra B, a letra B você acertou. Estava certo daí que deu a resposta, não foi? Fala, Emanuel. Professor, o que é quilômetros quadrados? Quilômetros quadrados é como se tivesse um quadrado de 1 quilômetro. Eu tenho aqui, peraí, deixa eu só levantar para eu desenhar. Eu tenho que desenhar, que eu não sei fazer. Então, aqui, ó, por exemplo. Eu tenho 1 quilômetro de extensão. Aqui. Tá dando para ver aí? Deixa eu destacar aqui meu vídeo. Aqui. Então, eu tenho 1 quilômetro aqui, mais 1 quilômetro aqui, mais 1 quilômetro aqui e 1 quilômetro aqui. Essa medida toda aqui, a minha área, eu tenho uma área de 1 quilômetro quadrado. Então, é como se eu fizesse um quadrado e cada lado do meu quadrado tivesse 1 quilômetro. E aí, se a gente separar, né, pegar
essa área, colocar as pessoas daquele estado, dividir pelos quilômetros que tem no